Olá, estamos aqui mais uma vez, eu e o professor Kakuro com as suas tranças. Joga sua trança, professor. Pronto. Estamos aqui para falar sobre a 5ª Constituição Brasileira, a Constituição de 1946. Concorda, professor? Não, é 1967. 1946. Desculpa, é que eu tô pulando aqui. Desculpa. Joga a trança de novo, vamos lá. Eu vou colocar isso. Não. A 5ª Constituição de 1946. Professor Kakuro, gosta de falar dessa Constituição? Está preparado? Está animado? Sempre falamos sobre as leis que favorecem, né, o brasileiro. Né? Vamos falar rápido dessa 5ª Constituição. Vamos falar rápido porque o professor Kakuro está sem paciência, o Leandro está sem paciência, o professor Kakuro hoje está dando 0 para todos os alunos, o Leandro está ali já querendo jogar nudes pela janela. Tá uma loucura essa sala de aula, tá uma loucura. Isso aqui tá uma loucura. Já lemos metade desses livros, então vamos continuar na 5ª Constituição. Constituição de 1946. Primeira coisa, professor Kakuro, vamos falar em 4 pontos. Primeiro, direitos individuais. Depois, independência dos 3 poderes. Depois, a emenda de 1961, que fala do ato adicional, sistema parlamentar. É isso, professor? Isso, que traria o parlamentarismo. E o 4º e último ponto para falar da 5ª Constituição, o retorno ao sistema presidencialista. Então, começa o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista finaliza. Para falar da Constituição de 46, direitos individuais. O que a Constituição trouxe, professor Kakuro, que traz essa questão de direitos individuais? Então, primeiro falar o seguinte, que essa Constituição foi promulgada, né? O que de 34 também passou a ser, mas essa foi fortemente promulgada com grande participação do Legislativo. Né? O que significa, antes que venha uma mensagem ali, o promulgada? A participação dos não do povo, como foi de 88 que nós vamos falar lá para frente, mas a participação dos representantes do povo, que é o poder legislativo, ou seja, senadores e deputados e vereadores. Eleitos através do voto do voto direto, exatamente. Do voto do povo. Exatamente. Então, os direitos individuais começam a valer. Ou seja, são restabelecidos, tá? Os direitos individuais, porque até então eles foram cerceados, né, na Constituição anterior. Então, que quem estava no poder era o Getúlio Vargas, autoritário e ditador, e por conta disso, essa nova Constituição trazia para você mais direitos individuais. Um desses direitos individuais é o direito à vida, que de forma incondicional, que lá tinha colocado do Estado Novo a inclusão da pena de morte, e aqui na Constituição de 1946 é suspenso o fim da censura e a pena de morte também, que estava vigorando. Porque então, censura... isso é um exemplo dos direitos individuais. Exatamente. Porque censura, eu lembrei o nome lá, mas é DIP, que era o departamento que foi criado por Getúlio Vargas. De imprensa e propaganda. Isso. Ele censurava tudo. Na época de Getúlio Vargas aparecia um jornal e aquilo que não podia vir, ele retirava dali do jornal e não era impresso. Mas isso lá na Constituição de 37. Aqui na Constituição de 46 já volta. Isso, a censura cai, não existe mais quem volta os direitos individuais. Direitos individuais e a pena de morte também não existe mais. Exatamente, tá? Perfeito. O segundo de 4 pontos, vamos falar sobre a independência dos 3 poderes. Por que antes não existia essa independência? Porque nós falamos anteriormente do fantasma do poder moderador. Esse fantasma que retornou durante o governo ditatorial, né, autoritário de Getúlio Vargas, ele não existe mais aqui. Ou seja, o judiciário, juntamente com o legislativo e o próprio executivo, determinam que os 3 poderes, né, teriam autonomia entre si. O que, no caso, existe até hoje, né? E aí, emenda de 1961, o ato de adicionar
o sistema parlamentar. É um ato adicional que aconteceu, tá? Uhum. Em 2 de setembro de 61. Esse ato determinava que o país teria um novo regime, o regime parlamentarista. Vamos lembrar? O parlamentarismo é baseado em que existe um primeiro-ministro e, no caso de países como a Inglaterra, Espanha, né, que tem reis e rainhas, e o primeiro-ministro governaria juntamente com o rei ou a rainha. O parlamento no Brasil funcionaria de que maneira? Existiria um primeiro-ministro e ele governaria juntamente com o presidente, ou seja, um teria direito de cercear o outro. Aluno que está assistindo aí, quando você quiser perturbar a aula do professor de história, quando ele estiver lá naquelas altas explicações, aí você vira e fala assim, mas o Brasil já teve um sistema parlamentar, né? Aí vai ser E faz uma cara assim de bastante... inteligente. E aí ele vai ter que voltar e explicar e contextualizar as questões para chegar nisso aqui. Então, sim, o Brasil já foi parlamentarista, certo? Durante um período de 1 ano e pouco, nem 2 anos. E aí vem o nosso último ponto, que é o retorno ao sistema presidencialista. Isso. Ainda durante a vigência da Constituição de 1946. Exatamente. É Em isso? 1963, retornamos ao presidencialismo. Tá? Uhum. Isso por determinação do STF, né, do Supremo Tribunal, que podia intervir nessas ações políticas e sociais. Né? Então, a partir de 63, nós retornamos ao presidencialismo e continuamos até hoje. Então, para quem faltou a aula de história lá, nós somos uma república. Uma república tem 3 poderes em harmonia: executivo, legislativo e judiciário. Nós somos, então, dessa forma, nessa Constituição, uma república federativa presidencialista. Exatamente. Certo? Presidencialista. E aí, a nossa próxima Constituição é a última desse vídeo, mas a penúltima da série, tem a última ainda, que é a nossa Constituição Cidadã. A 6ª Constituição foi a Constituição de 1967. E aí está no meio que em 64, 65 tivemos o golpe militar. Isso, que muitos Chamam de revolução. Exatamente. Estava aqui pensando para entrar nessa polêmica, mas eu defendo que foi um golpe. Foi um golpe. E sabe por que muitos chamam de revolução? Tem até historiadores que falam sobre isso. É tido também, por poucos, né, mas algumas pessoas como revolução, porque teve um grande apoio popular, gente. Teve um grande apoio popular da massa brasileira para que os militares tomassem o poder. Para impedir o quê? Novamente aquela ideia de que o comunismo entraria no Brasil, e para impedir o comunismo, só no caso os militares para que conseguiriam impedir, né? Que aí entra no próximo ponto, que é para falar da questão do autoritarismo. Exatamente. Autoritarismo. Como que nós vamos conectar golpe de 64, Constituição e autoritarismo? Então, golpe de 64, Constituição, autoritarismo e ditatoriarismo. O que é uma ditadura? Uma ditadura é quando você consegue, através dos militares, chegar ao poder. E a partir desse momento, os militares, eles dominam, né, o poder executivo, né, e o poder legislativo e judiciário. Ou seja, o judiciário e o legislativo só ficam fazendo gracinha, e quem determina as coisas eram, no caso, os militares. Então nós vamos lembrar que essa Constituição foi criada por quem? Pelos militares que estavam no poder, e não pela população. Então ela não foi promulgada, ela foi imposta, essa Constituição, para a população aceitar. Muito bem. Penúltimo nós temos aqui, são 4 pontos. O penúltimo nós temos aqui os atos institucionais, do 1 ao 5, na verdade, um pegadão geral. O AI5, ato institucional número 5, que foi o mais gravoso, incisivo, o mais grave, o que mais retirava os direitos individuais, né? Gente, vamos lembrar o seguinte, vamos fazer um comentário aqui, abrindo parênteses. Pessoal, quem ainda aprova e defende a volta da ditadura dos militares ao poder não viveu a época que nós vivemos, tá? Porque lá, através desse autoritarismo, eles matavam, eles sumiam com os corpos das pessoas. E esse ato institucional número 5, AI5, foi o que mais roubou, cerceou, cortou os direitos individuais. As pessoas eram presas e não tinham direito, por exemplo, ao quê? Habeas corpus. Antes de falar isso aí, deixa eu só ler aqui rapidinho as medidas do AI5. Sim, interessante. Destacam-se: suspensão de qualquer reunião de cunho político,
censura aos meios de comunicação, estendendo-se à música, ao teatro e ao cinema, suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos. Cometeu o crime político, não tinha direito de crime político era ir contra as decisões militares. Decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição. Sítio ninguém sai, ninguém entra. E se só eu descumprir minha ordem, eu atiro. Pode ali o soldado ceifar a vida do cidadão. E toque de recolher também, que a partir das 8 horas da noite, quem estivesse na rua era preso. Loucura. E seu documento era a carteira de trabalho registrada. Exatamente. E registrada. E autorização para intervenção em estados e municípios. Ou seja, acabou toda a liberdade. E com isso, temos o último ponto para falar dessa Constituição, a de 67 do regime militar, que é as eleições indiretas para presidente. O que é uma eleição indireta? Então, antes de falar sobre isso, você falou sobre a intervenção nos estados, na autonomia dos estados, sendo que nós éramos o quê? Uma federação. O governo militar começou a colocar interventores, intervenção e interventores nos estados. Ele tirava o governo que tinha sido eleito constitucionalmente, isso, né? Em seus estados, e colocava neles interventores. Tá? Agora, o que é uma eleição indireta? Vamos lembrar o seguinte: é uma ditadura. Não existem eleições abertas para participação popular, ou seja, não existiam partidos, porque o primeiro ato, no primeiro ato, no AI-1, ele acabou com os partidos políticos. Não existiam mais partidos políticos. Existia uma pluralidade partidária e acabou. Não existia mais partido político, só existia os militares no poder. Então, quando a gente fala sobre eleição indireta, era o seguinte: os militares colocavam o quê? Próprios militares no poder. Então eram generais da Marinha, almirantes da Marinha, generais do Exército, tá? Ou da Aeronáutica, que eram colocados no poder. Era indiretamente, ou seja, não existia nenhuma participação popular. Isso não reza, não está dentro da democracia. Tudo bem que, igual nós temos aí, está indicando cargos de confiança sendo ocupados por militares numa quantidade, desde então, dos militares não vista, de 88, não vista até o momento. Mas no caso aqui era indicado o cargo político ali, como vereador, não é isso? Não, os vereadores ainda eram eleitos diretamente pelo povo. Vereadores, deputados e senadores, tá? Governadores não mais, porque eles estão colocando interventores através do AI-5, tá? E indiretamente o presidente, ou seja, esses outros cargos, né? Esse cargo político executivo, que era o prefeito, vereadores, deputados e senadores eram eleitos pelo povo. Mas como não existiam muitos que iam contra o governo, contra o sistema, o sistema exatamente militar, eles cantavam o que eles queriam, ou eles... E se as eleições eram indiretas, quem elegia para o presidente? Os próprios militares colocavam outros militares no poder. O que está acontecendo hoje, querido? Fala para mim. O Bolsonaro está colocando quem no poder? Os militares. Exatamente. Quem faz parte da maioria das secretarias? Quem faz parte dos ministérios? 90% de todos os funcionários públicos são militares agora no momento. Mas já tivemos piores, ao menos agora está mostrando todas as cagadas que estão rolando. Tivemos piores lá nas eleições, quando acreditávamos que o futuro era isso. Agora estamos mostrando que a realidade e o buraco é bem mais embaixo, principalmente com a educação, com a subida do dólar, com o mercado, com o agronegócio, com tudo não está saindo como os bolsonetes acreditavam que sairiam. Só um acerto, falei uma coisa errada, que os senadores eram eleitos. Não, os senadores não eram eleitos diretamente, porque em um dos atos, no AI-3, ele fechou o Congresso Nacional. Então os senadores já não eram mais eleitos diretamente, só deputados para baixo, tá bem? Maravilha. Desculpe o nosso engano, desculpe o nosso erro. Como é que fala? O Bonner? Desculpe o nosso engano. Erramos. É isso, ficamos por aqui. O nosso penúltimo vídeo falando sobre constituições brasileiras. O nosso último vídeo vamos falar sobre a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Por enquanto é isso. Eu e o professor Kakuro ficamos aqui agradecidos por ter assistido o vídeo até aqui. Se assistiu até aqui, dá uma clicadinha no sinalzinho aí. Cada clicadinha é um toque na careca do professor Kakuro.
E aí você pode tocar aí no sininho para marcar e também seguir o Agora, canal. você falou isso, o Leandro colocar a minha cabeça lá, minha careca lá, o pessoal clicar em cima, você tá ferrado comigo. Leandro, eu vou apontar e você coloca. Não, coloca uma algo carinha assim, ó. divertido. Coloca algo divertido aqui, ó. Twin. Aqui, minha cara com a língua pra fora, assim, ó. Vai, faz uma caretinha pra eu apontando e você fazendo uma carinha, vai. Até os assim. É isso aí, um abraço. Obrigado, professor, por mais uma oportunidade de estar aqui com você no canal. Valeu, eu que agradeço.